De volta com Justiça e Trabalho, de hoje eu estou conversando com a presidente do Tribunal Regional do Trabalho aqui do Rio Grande do Norte, a desembargadora Josiane Dantas. Estamos falando a respeito da atual conjuntura da Justiça e Trabalho aqui no estado de Potiguar, claro, vinculado ao Plano Nacional. Desembargadora, eu encerrava o bloco anterior perguntando à senhora sobre essa questão do contingenciamento no orçamento da Justiça do Trabalho. Ou seja, daria para a gente trocar em miúdos, ou daria para a senhora explicar ao telespectador o que é que houve, na verdade, sobre esse aspecto administrativo? A Justiça do Trabalho teve um corte diferenciado em relação aos outros ramos da Justiça. E isso foi justificado pelo então relator do orçamento, acho que hoje é ministro da Saúde, Ricardo Barros, dizendo que a Justiça do Trabalho ela seria uma espécie de entrave ao desenvolvimento econômico do país, porque julgava de forma diferenciada em favor do trabalhador e que esse corte teria um caráter pedagógico em relação a essa peculiaridade que ele menciona da Justiça do Trabalho. E em função disso houve um corte expressivo no custeio de 30% e de 90% de investimento. Ou seja, em relação ao investimento, que seria melhoramento de unidades jurisdicionais, você conseguir construir ou reformar alguma coisa, zerou, porque 90% inviabiliza qualquer projeto. Exatamente. Em relação ao custeio, é mais ou menos assim. Vamos supor que o trabalhador ganhe R$ 1.000 por mês para se manter. E o empregador, de repente, olha para ele e diz, olha, a partir de hoje eu vou lhe pagar 700. Você tem que sobreviver com esse valor que lhe é dado, quando na realidade toda a sua projeção de despesas, seus compromissos assumidos, levava em conta o valor de R$ 1.000. Era em cima do valor total, isso. Isso. Então, a gente teve, desde janeiro, que começar a conviver com essa realidade. Diminuir os custos, cortar, para conseguir sobreviver. Nosso tribunal chegou aqui iniciou 2016, com um déficit por volta de R$ 6 milhões, um pouco superior a R$ 6 milhões. E foram tomadas diversas medidas para que a gente conseguisse continuar funcionando, não atingir o atendimento ao jurisdicionado, ao reclamante, reclamado, e diminuímos contratos de prestações de serviço, como limpeza, manutenção, vigilância, diminuímos grandemente o número de estagiários, por volta de 70% o corte em número de estagiários. Alguns contratos que serviam para atendimento às necessidades de servidores e magistrados, como, por exemplo, o de prevenção de lesões por esforço repetitivo, porque hoje, com o processo judicial eletrônico, todos os que trabalham na Justiça estão sujeitos a isso. Tem que ter algumas ações nessa área, né? Nessa área. Até mesmo aqui em relação à assessoria de comunicação, a parte de contratação extra, tudo isso foi feito tendo em mente a necessidade de se cortar para a gente conseguir sobreviver até o fim do ano. Infelizmente, com todos esses cortes que foram feitos, não conseguimos economizar os R$ 6 milhões. A gente tem um déficit de quase 3 milhões ainda. Porque os contratos são continuados. Manutenção de internet, de informática para o processo judicial eletrônico, que não pode ser cortado nessa magnitude, porque inviabilizaria o processo eletrônico. Doutora, a senhora falou mais da área administrativa, ou seja, da área meio, e as repercussões que todas essas medidas foram tomadas para conter gastos, enfim, qual foi a repercussão na área fim do tribunal? A gente tentou o máximo possível preservar essa área fim. Por quê? Porque isso é o atendimento, é a nossa razão de existir. É o julgamento de processos, é o ajuizamento, o julgamento, toda essa estrutura que está por trás disso. Então, a gente tentou manter o máximo possível isso. Mas hoje, por exemplo, não existe o mesmo número de pessoas de terceirizado, de limpeza, de segurança, que fazia esse atendimento. Ou seja,
tudo se adequando, mas numa precariedade, digamos assim, Isso. de Jó, né? Isso. E mesmo assim, ou quer dizer, hoje a gente tem orçamento para sobreviver até outubro. E doutora Josiane, sobre o argumento de que muito se argumentou de que a Justiça do Trabalho, ou seja, como a senhora própria falou, atravancava o desenvolvimento econômico do país, né? Mas hoje se utiliza o argumento de que a Justiça do Trabalho a legislação trabalhista precisa modificada. O que a senhora pensa a respeito disso? O fundamento do relator para o corte é que o Tribunal Superior do Trabalho e as associações de magistrados deveriam pensar o direito do trabalho. Mas isso é um contrassenso. Quem faz a lei é o legislativo. O judiciário, ele aplica, ele interpreta. E assim, num momento de crise, onde se traz à lume toda essa discussão sobre os direitos do trabalhador, eu acho que precarizar a justiça do trabalho é precarizar ainda mais esse trabalho. Por quê? No momento de crise, é o ramo do judiciário mais demandado. Nesse ano que tivemos esse corte de 30%, nós tivemos um incremento de praticamente 15% aqui na 21ª região em relação ao número de processos novos que foram ajuizados. Então, em relação ao mesmo período do ano passado, nós temos 15% a mais, com uma estrutura 30% deficitária. Então, esse atendimento à cidadania, aos jurisdicionados, se fala muito em custo de justiça, mas a pergunta que eu queria fazer é: justiça tem preço? A justiça é uma obrigação. Quer dizer, o funcionamento da justiça é uma obrigação do Estado. Ela tem que atender aquele jurisdicionado que procura para efetivar os seus direitos de cidadania. Não se pode trazer um critério meramente econômico uma coisa que está além disso aí. Além de se saber que é constitucional que se fazer justiça é uma obrigação do Estado, né? O Estado tem que mediar as relações, ou seja, de convivência no seio da sociedade. As pessoas têm que estar, digamos assim, não diria, é um termo muito pesado, sujeita, mas as pessoas têm uma certa norma, né, para poder, existem normas que as pessoas têm que se situar dentro dessas normas. Como o TST, o que é que tem feito, né, no sentido de amenizar essa situação toda da justiça do trabalho do país? Existe um trabalho coordenado do ministro-presidente do TST, tentando, junto ao governo federal... A pergunta é porque exatamente essa não é a realidade só do Rio Grande do Norte, mas de todos os estados do país, do Brasil todo, né? Então, realmente, o ministro-presidente do TST, ele tem trabalhado junto ao Executivo para que se consiga a suplementação orçamentária para que os tribunais consigam funcionar até o final do ano. Nós estamos numa situação privilegiada. Em tese, seríamos um dos últimos a fechar. Tem tribunal que agora, em julho, já não tem mais dinheiro para continuar funcionando. Doutora Josiane, nós estamos chegando já ao final do nosso tempo, aqui no tempo do nosso programa. Diante dessa conjuntura toda, o que é que a senhora teria a dizer ao jurisdicionado, ao magistrado da Justiça do Trabalho, ao servidor da Justiça do Trabalho? Ou seja, o que dizer aos servidores, enfim, ao conjunto de pessoas que circulam no ambiente da Justiça do Trabalho aqui no estado do Rio Grande do Norte? O momento hoje é difícil, a Justiça do Trabalho já passou por outros momentos difíceis e eu acho que a instituição, a Justiça, é muito maior do que um movimento pontual. É uma dificuldade que eu reputo temporária e que eu espero que daqui a pouco seja resolvida. Tomara que seja, né? Tomara. Muito bem. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Nós conversamos aqui hoje com a presidente do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte, a desembargadora Josiane Dantas dos Santos, que falou a respeito do atual cenário, da atual conjuntura da Justiça do Trabalho aqui no Estado, bem como também desse quadro agora que foi imposto ao Judiciário Trabalhista de todo o país de contingenciamento de seu orçamento. Bem, nós encerramos o programa por aqui. Contatos com a nossa produção podem ser obtidos pelo fone 84 40 06 381 ou pelo e-mail ccs@trt21.jus.br. Você fica agora com o Profissão Artista. Um abraço a todos e até nosso próximo programa. Até lá. Eu sou natural da cidade de Natal mesmo,
Sou filho de mecânico de automóveis, onde somos 4 homens e uma mulher. Um dos meus irmãos comprou um violão e eu, por curiosidade, quando ele guardava o violão, eu pegava o violão escondido, corria para casa e ficava tentando reproduzir o que o amigo dele passava para ele. Segunda-feira, antes dele chegar, eu já chegava e guardava o violão de volta. E foi acontecendo até o dia que eu disse, não, gosto da música, vou viver da música. Fiz investimento em equipamento, em estudo, iniciei meus estudos em violão clássico. Logo em seguida passei um certo tempo estudando violão clássico, depois eu fui para a parte popular, né? Estudei guitarra, estudei violão popular também. Hoje ainda continuo estudando, voltei para a escola, agora estou fazendo técnico de guitarra. E a música é uma batalha diária, né? Com os estudos, não só com a sobrevivência. Eu acho que desde que eu conheci a música, desde que eu me identifico com música, eu não me vejo fazendo uma outra coisa. É paixão à primeira vista. E a música instrumental eu gosto e de um tempo pra cá a galera começou os amigos, né, começaram a pedir, a cobrar uma música instrumental e acabou que um desses projetos de lei de incentivo eu coloquei sem muitas intenções, fui aprovado e caí pro estúdio e começou a tomar uma forma legal a música. E assim, quando eu me deparei com o disco, eu estava imaginando 10 composições, eu tinha, sei lá, 5 ou 6 composições prontas. E no período das gravações tiveram músicas assim que praticamente eu acordei com a melodia pronta, botei pro papel e fui pro estúdio. Eu acho que a música é um pouco de tudo, mas sobreviver de música, eu acho que em todo canto. Acho que aqui em Natal, principalmente aqui em Natal, é meio que complicado também, é meio que se vira nos 30. Quando eu resolvi fazer música, era independente de estilo, independente de com quem eu ia tocar, eu assim estava para suprir as necessidades de quem estava me contratando. E eu sempre tentei fazer o melhor desse lado musical. Além de violonista e guitarrista também, eu me descobri como luthier acho que uns 8 anos, há uns 8 anos para cá, eu me descobri como luthier e eu tenho o maior orgulho de dizer assim que eu cuido de, sei lá, 70, 80% dos instrumentos dos artistas locais e tem gente até de fora que traz, eu tenho amigos em Campina Grande, em João Pessoa, que o pessoal liga, olha, eu estou mandando o instrumento para você aí, o táxi que está indo para aí vai passar, deixa e na semana que vem ele passa, pega. Então, isso é muito legal, você conseguir, assim, o conceito dessas pessoas, né, que de ter um instrumento legal para se trabalhar, ajuda muito também, é muito legal. Meu nome é Carlos Sérgio Ferreira. Há uns anos atrás me identificaram como Cacá Veloso. Eu estava tocando com um grande amigo, Valdir Luiz, e a gente estava tocando num lugar e de repente ele se apresentou, aí olhou para o lado assim, e comigo tocando violão, aí rolou aqueles 5 minutos de silêncio. Aí ele olhou para mim, aí olhou para o público e disse, Cacá Veloso. Aí ficou, e todo mundo me conhece como Cacá Veloso. Eu sou violonista, guitarrista, arranjador e assim toco com uma boa parte dessa turma que faz música boa em Natal.